Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui e cá estamos nós para estudar o último filo do reino Metazoa, o filo Cordata, o nosso filo, aquele no qual estamos inseridos. E aí, já de cara, eu gostaria de deixar claro as duas principais características, as duas características que constituem, que colocam o animal como representante do filo Cordata. Lembrando, estamos estudando reino Metazoa, reino animal e filo Cordata, né? Lembra daquele que nós vimos lá no capítulo Taxonomia. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que são as 7 categorias, 7 principais categorias taxonômicas. Aí olha para essa imagenzinha aqui atrás, olha. Aqui nós temos um bebezinho, o desenvolvimento embrionário de um bebê. E aí, se você é acordado, você vai apresentar em algum momento da sua vida a presença da notocorda, que é justamente essa estrutura que mostra aqui, esse cinturão nervoso, digamos assim, e fendas branquiais. Professor, isso é um bebezinho humano, quer dizer que o bebezinho humano tem brânquias? Ele tem fendas branquiais, olha aqui no pescoço, ó, dá pra ver aqui, ó, fendinhas branquiais do bebezinho. Certo? É claro que isso logo desaparece, ninguém nasce com isso se fecha, isso some. Certo? São fendas branquiais parecidas com aquela que os peixes possuem. Né? Então, como eu disse, isso logo se fecha. É em algum momento da vida. Então, um indivíduo que constitui o filo cordado, ele vai apresentar em algum momento da sua vida notocorda e fendas branquiais. Certo? Então vamos ver quem são esses indivíduos que constituem esse filo. Gente, dentro do filo cordata, nós vamos encontrar os cordados vertebrados e os cordados invertebrados. Interessante. Agora, aqui é que atrapalha um pouquinho, porque se você vem lá de taxonomia, você vem estudando direitinho, seguindo a ordem que eu preparei para vocês, né? Uma ordem crescente de conteúdo, onde o conteúdo anterior auxilia no próximo conteúdo. Então você deve ter visto lá, você já deve ter assistido o capítulo de taxonomia. E lá em taxonomia você aprendeu que as categorias taxonômicas são reino, que é dividido em filos, dividido em classe, ordem, família, gênero e espécie. Então aqui, olha, eu trago para vocês, o filo cordado, ele é dividido em 2 subfilos. O subfilo dos invertebrados, o subfilo dos vertebrados. Então vamos ver um pouquinho sobre cada um desses subfilos. Evidente, nós vamos estudar com muito mais detalhes o subfilo dos vertebrados, aquele que mais aparece nas suas avaliações. Mas olha para cá. Então, o subfilo dos invertebrados. Aqui nós vamos ter alguns representantes, né? Aqui eu trago para vocês a assídia, certo? A assídia é um bichinho interessante. Na sua fase larval, essa criatura tem lá um cérebro, certo? Isso aqui nós chamamos de urocordado, tá bom? Então, ele tem um cérebro. E aí, quando essa larva da assídia, ela cai num substrato e ela se fixa a esse substrato, ela perde o seu cérebro. O cérebro é digerido, ele vira nutriente para que a criatura possa finalmente desenvolver o seu corpo adulto. Né? Isso até suscitou um debate evolutivo interessante, onde levantou-se que o cérebro ele tem uma função no indivíduo, que é basicamente, ele é uma estrutura necessária aos organismos que apresentam locomoção. Então, se você anda de um lado para o outro, você precisa do cérebro para controlar essa atividade de locomoção. Ao passo que, uma vez que você se torna um organismo séssil, você se fixa no substrato, como a Cid acabou de fazer, o cérebro ele se torna desnecessário. Então, nessa perspectiva, o cérebro seria uma estrutura cuja função é basicamente locomoção, garantir a locomoção do indivíduo. É um debate estranho, ou no meu aqui é pessoal, visão pessoal, é o meu ponto de vista, né? Já que se você levar em consideração, nós temos o cérebro aí envolvido em outras atividades, como, por exemplo, a aquisição da memória, nos fazer lembrar de coisas que aconteceram, enfim. Não vamos entrar nesse debate aqui, mas é importante que você compreenda esses debates evolutivos, já que dentro do reino Metazoa, o que será mais cobrado é características evolutivas e características ambientais, impactos ambientais. Por isso você vê que ao longo do
do capítulo do reino animal, enquanto eu venho apresentando para vocês os filos do reino animal, eu venho falando de cada um dos filos, de cada uma das características evolutivas, de como as características vão evoluindo ao longo do tempo, e eu venho mostrando os impactos ecológicos que os animais têm nos outros, e também a parte parasitária, né, de doença. Então são essas três, olha só. Evolução, doenças, impactos ecológicos. Okay? Parasitar, impacto ecológico. Então, veja aqui uma característica evolutiva dessa criatura, a assídia. Eu tenho outro representantezinho aqui que é o anfioxo, também dos invertebrados, né? Então apresenta a coluna vertebral. Então, o anfioxo, ele é muito utilizado lá no capítulo de embriologia. Então, se você já assistiu o capítulo de embriologia, todos aqueles aspectos do desenvolvimento embrionário que nós assistimos ali é com base no desenvolvimento embrionário do anfioxo. Isso aqui são os cefalocordados. É esse animalzinho aqui que a gente estuda naquele capítulo de embriologia. Tá bom? Então, esses são os invertebrados. Isso porque acredita-se que esses aqui, eles marcam o início, o surgimento ou melhor, aqueles que seriam meio que os ancestrais dos vertebrados. Agora, isso aqui não pode ser um ancestral mesmo, porque se o anfioxo fosse o nosso ancestral, ele não existiria mais. Tá bom? Aí vem aquela ideia evolutiva. Quando uma espécie evolui, a espécie ancestral que deu origem a essa nova deixa de existir. Tá bom? Então tem isso em mente. Então, nós estudamos esse carinha por acreditarmos que o seu desenvolvimento embrionário é semelhante ao nosso. Bom, e quanto aos vertebrados, aqui vem aquelas classes que nós mais conhecemos, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E vamos começar agora a falar dos vertebrados propriamente dito. E saiba